Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro, e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contra a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá ao Senhor, e lhe entreguei nas mãos dos cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das suas mãos e dos seus pés, apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e passaram a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a peleja contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Queriate-Arba. E Judá feriu a Cesai e a Emã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Queriate-Sefer. Diz Caleb, a quem derrotar Queriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-o, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Então, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente, desce-me em terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade de Palmares ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com esse povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que estavam em Zefate, e totalmente destruíram, por isso lhe chamaram Horma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram-lhe Hebrom e a Caleb, e esse expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes eles a entrada da cidade, feriram as fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade, lhe chamou Luz, e este é o nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibelão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelos que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de tudo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os Naulau. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Hasser não expulsou os habitantes de Arco, nem os de Sidom, os de Alabe, nem os de Aquizibe. Os de Sidom e os de Alabe, os de Aquizibe os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Porém os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anane, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os de Bet-Semes e os de Bet-Anate lhe ficaram sujeitos a trabalhos forçados.
Os amorreus arrendaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixaram descer ao vale. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Heres, em Ajalon, em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acabrim até e desde Sela para cima.